paz do Senhor, meninas! A paz do Senhor, meninos! A paz do Senhor, crianças! Amém! Quem está feliz mais uma vez de estar na casa de Deus? Quem aqui conseguiu vir os 30 dias, os 29 dias, 30 dias? Quem conseguiu vir 20 dias, 1 dia, 2 dias, 5 dias? Glória a Deus! E quem conseguiu vir hoje pela primeira vez? Olha que bênção! Vamos começar então? Quem está ansioso para ouvir a história de hoje? Então, sentem. Tem muita coisa boa para vocês aprender hoje, amém? Eu vou começar contando, aliás, querendo que vocês descubram um segredo, que é o da casa. Vamos lá? Mas para ouvir a história tem que estar em silêncio. Pode entrar, procurar em todo e qualquer lugar. O que vai abrir o segredo que você vai desvendar? Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa um livro, dentro do livro uma história que você vai me contar. Este é o segredo que você vai desvendar. Vou te contar o segredo da casa amarela. Pode abrir. Quem? Quem será? Tá? Quem aqui será que consegue descobrir o segredo da casa amarela de hoje? Será que vocês conseguem? Hoje é uma história muito diferente que eu tenho para contar para vocês, que é uma história muito especial, que alguém... Quem é esse? O Biblionildo hoje separou uma história tão especial. Vamos descobrir qual é a história? Vamos descobrir qual é a história? Qual que é a regrinha? A regrinha é pro Biblionildo falar o versículo. Quem lembra? Também, mas precisa chamar ele, né? Vamos lá? Biblionildo. Tem que ser baixinho. Vamos lá? 1, 2, 3.
Vamos de novo? Não, tem que ser suave. Vamos lá? 1, 2, 3. E hoje a história que a gente vai ler está em Tiago 5, versículo 13 e 14. E quem trouxe Bíblia pode ficar com ela fechada, não precisa abrir. Vamos lá? Não precisa abrir a Bíblia, por quê? Porque a tia vai ler o que está escrito aqui e eu vou para outra história. Então não precisa abrir. Vamos lá? Mas sobretudo, meus irmãos, aliás, o 13. Está alguém entre vós aflito? Vamos lá? Está alguém entre vós aflito? Faça uma oração. E este alguém alegre, cante louvores. Está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então, aqui a gente já tem uma super dica do que será a história de hoje. Mas a tia Jaque hoje não quer que vocês adivinhem. Porque a história é bem diferente. Hoje eu vou falar aqui, para falar da pessoa que eu vou falar hoje, eu preciso começar lembrando a Bíblia lá da época de Davi. Quem conhece Davi? Olha só. Agora eu preciso que vocês deem toda a atenção, porque agora vai começar a mensagem. Quem está ansioso para ouvir Deus falar? Diz assim, ó. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, quase se desviaram os meus pés, por pouco escorregaram os meus passos. Porque eu tive inveja dos insensatos, vendo a prosperidade dos ímpios. Agora, o Biblionildo tem um segredo que vai ser revelado no final. O Biblionildo tem um segredo que vai ser revelado no final. Quem quer descobrir esse segredo precisa de uma coisinha. Silêncio. E ele vai ficar aqui observando quem vai prestar atenção nessa história. Vamos lá? Então, eu comecei falando que essa história desse rapaz que eu vou contar começa na época de Davi, isso mesmo. Davi foi um rei que eu acho que ele é um dos reis mais conhecidos da Bíblia, né? Ainda mais pelas crianças, porque a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Isso. Quem já ouviu falar da Arca da Aliança? Alguém sabe o que ela representa? Então eu vou falar, baixa a mãozinha. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. E olha só, na época de Davi, quando Davi era rei, essa arca foi tomada pelos filisteus. E Israel ficou sem a Arca da Aliança, ou seja, ficou sem a presença de Deus. Portanto, rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então isso significa que ele amava a Deus? Ele honrava a Deus? Sim ou não? Sim, né? Para ser um homem segundo o coração de Deus, tem que ser uma pessoa com a Deus se agrada muito. E Davi era essa pessoa. Mas quando Davi era rei, a Arca da Aliança foi tomada. O que será que aconteceu? Sem a presença de Deus, o que acontece, hein? Só que aí é uma história que eu não vou contar hoje, mas
a Arca da Aliança foi recuperada, graças a Deus, né? Então, Davi, quando resgatou a Arca da Aliança, sabia que tinha um preparatório para pegar a arca? Existia um jeito certo? E esse jeito certo precisava dos levitas. E nessa época, existia uma pessoa. O nome dele era Asaf. Era uma pessoa que, assim como Davi, honrava a Deus. Assim como Davi, Asaf amava as coisas de Deus. E ele era um levita. O levita, ele é um adorador. Existe com você adorar a Deus de várias formas. Só que Asaf, ele adorava a Deus com símbolos e cantando. Quem é que gosta de cantar para Jesus? É bom, né? Quando a gente canta para Deus. Asaf, além de tocar os símbolos, ele cantava para Deus. Grava bem. Rei Davi foi buscar a Arca da Aliança, pegou a Arca da Aliança junto com os levitas, e nisso, sabe quem apareceu na história do nada? Não. Do nada apareceu Asaf. Por quê? Porque ele estava sendo preparado para ser um levita. E ele quebrou um protocolo, porque não podia ficar pertinho da Arca de Deus. Existia uma certa distância. E Asaf, mesmo sendo uma adolescente na época, ele ultrapassou, ele quebrou essa regra, porque ele ficou tão feliz de ter resgatado a Arca da Aliança, que ele começou a dançar com Davi. E olha só o que aconteceu. Davi se alegrou de ver Asaf com o coração tão alegre quanto dele por ter de volta a Arca da Aliança. E olha o que acontece. Davi nomeia Asaf como chefe dos levitas. Ele é quem comanda a adoração a Deus no templo. E isso para os judeus é algo muito, muito, muito importante, porque precisa de uma reverência muito grande. E aí, Asaf foi nomeado para ser, então, o levita, o chefe do levita, quem ia comandar. E olha o que aconteceu. Quem quer saber o que aconteceu? Quer saber ou não? Vamos lá descobrir o que aconteceu? Rei Davi, passaram-se os anos, Davi morreu. E agora? Como é que ficou o trono de Israel? Será que acabou a glória de Deus? Que nada, ó. Deus deixou preparadinho Salomão para ficar no lugar dele. Salomão era filho de Davi. E houve toda uma história para Salomão se tornar rei. Mas Salomão teve um encontro com Deus. E sabe o que Deus falou para ele? Pede tudo o que quiseres e eu darei. Já pensou se Deus chegasse diante de você e falasse para você pedir qualquer coisa? O que você ia pedir? Eu ia pedir uma casa. E você eu vou perguntar para as pessoas específicas. Você de máscara vermelha, o que você ia pedir para Deus? Não sabe? E você, Eduardo, o que você ia pedir para Deus? Se Deus falasse que ia te dar qualquer coisa. Riquezas. Cauã, o que você ia pedir para Deus? Isaías, o que você ia pedir para Deus? Eita! Sabe o que Asaf pediu? Eu preciso continuar com a história, tá bom? Por isso que eu não vou perguntar. Tem gente que ia pedir boneca. Tem gente que ia pedir carro, tem gente que ia pedir a cura de alguém. Mas sabe o que Salomão pediu? Sabedoria. Vocês cantam a música, não cantam? Muito inteligente como Salomão. Por que será? Não é para cantar, eu só citei a parte para vocês entenderem que Salomão era muito inteligente. Por que ele era inteligente? Porque quando Deus ofereceu isso para ele, fez essa proposta, ele pediu sabedoria. Será que ele foi inteligente em pedir sabedoria para Deus? Será? Agora presta atenção aqui. A palavra de Deus diz assim, ó, que a tia acabou de ler. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel,
para com os limpos de coração. Quanto a mim, quase se desviaram os meus pés. Por pouco escorregou os meus passos, pois eu tive inveja dos insensatos, vendo a prosperidade dos ímpios. Agora presta atenção. Asaf era um Quem quer saber o que é o levita? Baixa a mãozinha, presta atenção. Olha, para ser um levita, existem certas regras. Quem aqui sabe? A gente aprendeu os 10 mandamentos, né? Quem aqui sabe que na verdade tem muito mais mandamentos fora os 10 que a gente conhece? Quem sabe a quantidade de mandamentos que tem? Eu vou falar que vocês não vão acertar. São, na verdade, 613 mandamentos deixados por Deus. E a gente conhece os principais, que são esses 10 que a gente aprendeu no início. Mas existe um mandamento para os levitas. Mandamento esse é qual? Um levita não pode ter casa, não pode. Um levita não pode ter um emprego. Um levita não pode possuir bens ou riquezas. Ou seja, Asaf não era uma pessoa que tinha dinheiro. E aí, Salomão ficou no reinado. Passou-se os anos, quando o rei Davi morreu, Salomão já estava, Asaf já estava velhinho. E aí, quando Asaf já era velhinho, ele escreveu esse salmo, que quase ele se desviou. Imagina, olha só o que ele fala aqui. Ele fala que a maldade do povo é tão grande. Ele fala que eles zombam de Deus o tempo inteiro. E ainda, ele fala que quando ele olha aqui, ele fala que em vão ele tem lavado as mãos dele na obediência. Ou seja, Salomão reinou e ele era muito sábio, porém teve uma época em que ele se desviou por conta de uma mulher, passou a adorar outros deuses. Será que Deus ficou feliz com isso? Deus se retirou do povo de Israel e Asaf continuou sendo fiel a Deus, mas ele era fiel em meio à pobreza, ele era fiel em meio a tantas lutas que ele passava. E aí, Asaf já velho, Asaf já estava? E aí, Davi podia construir o templo? Não. Quem construiu o templo? Salomão. Salomão fez o templo. E quem que tinha que cantar lá eram os levitas. Então, Salomão convidou Asaf para ser o levita do dia. Só que nisso o tempo já tinha passado. E outra coisa, existia um certo período de tempo para deixarem de ser levitas. Então Asaf não poderia mais ser levita no templo. E olha o que aconteceu. O tempo passou, corre. O tempo passou correndo. Asaf ficou velho. Salomão se desviou. O povo de Israel começou a perder nas guerras. E aí os filisteus ganhavam sempre em cima deles. E Deus estava longe. E mesmo Deus longe, Asaf estava clamando, pedindo a Deus para que ele tivesse misericórdia do povo de Israel. E ele falava: Deus, até quando se esquecerá de nós? Até quando se esquecerá do teu povo? E nisso, Salomão, graças a Deus, volta para Deus de novo e começa a construção do templo. O tempo passa, o templo é construído, e aí o que acontece? Ele convida quem para cantar? Asaf. Tinha que ser os filhos de Asaf e até mesmo outras pessoas. Por quê? Porque Asaf já era velho, ele não podia mais estar lá no templo. E olha o que aconteceu. Asaf foi, depois de muita frustração, depois de ser pobre, olhar e ver o ímpio sempre tendo coisas boas, riquezas, Asaf foi cantar no templo.
Asaf tinha 4 filhos. Quantos filhos ele tinha? 4 filhos. A Bíblia não cita, mas dizem que ele tinha um outro filho que era doente. Sabia que os doentes não podiam entrar no templo nesse tempo? Eles não podiam entrar porque as pessoas acreditavam que eles tinham alguma doença por conta de pecado. Então, Asaf estava muito triste, porque o ímpio parecia que as pessoas que não obedeciam a Deus não passavam por dificuldades. Eles não tinham filhos doentes, eles eram ricos, eles eram prósperos, eles tinham saúde, e o coração dele ficou corrompido com o pecado. Será que alguma vez você já olhou demais para quem tem alguma coisa e ficou, poxa vida, seria tão bom se eu tivesse um carro desse, mas eu não tenho. Nossa, será que se minha mãe tivesse uma casa com piscina, igual a minha amiga da escola? Ai, exatamente, é a inveja. E Asaf começou a invejar não não exatamente as riquezas, mas por que o coração dele ficou contaminado? Porque ele era fiel? Sim. Ele servia a Deus? Sim. Ele cometeu pecados? Não. Asaf era totalmente fiel a Deus. E aí ele começou a olhar a prosperidade porque ele tinha um filho doente, ele não tinha riquezas, não podia possuir nada e Deus estava em... Quem sabe? Silêncio. Quando Deus entra em silêncio, é muito triste a gente não conseguir entender o que Deus quer. Mas a verdade é que Ele nunca abandona ninguém. Embora Asaf estava se sentindo abandonado por Deus, será que Deus teria capacidade de abandonar um filho que clama por Ele com a alma e o espírito verdadeiro? E Asaf foi muito sincero. Mesmo ele tendo esse coração contaminado, será que ele foi lá na fofoqueira do bairro e falou: tô cansado de ser levita, eu quero ser isso mais não. Não dá trabalho demais, não posso ter casa, não posso ter nada, meu filho está doente. Será que Asaf fez isso? Não, o filho dele ficou doente, ele foi se prostrar para Deus. E ele fala para Deus que ele teve inveja. Ele fala: Deus, eu não aguento mais ver o povo perdendo, eu não aguento mais ver tanta coisa, e eu tô passando assim, meu coração tá sujo, meu coração tá pesado, eu tô triste, eu tô depressivo. E olha só, o coração dele triste, 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 triste. E sabe o que aconteceu? Deus visitou a alma dele. E aí, quem quer saber o que aconteceu na inauguração do templo? A glória de Deus no templo, quando Asaf cantou, foi tão grande, faz assim, tão grande, tão grande, tão grande. Vamos fazer? 1, 2, 3. Tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Quer saber? Será que o Biblianildo quer saber? Foi tão grande que... Quem quer saber? Foi tão grande que a glória de Deus encheu a casa. Imagina essa casa cheia de nuvem de glória. E olha só, foi um poder tão grande que ninguém conseguiu ficar de pé. Sabe quando a gente sente a presença de Deus que a gente começa a ajoelhar e chorar? Quem já sentiu? É tão bom, né? E Asaf, mesmo esquecido, talvez algumas pessoas olham para ele e não gostou dele estar lá. O que ele estava fazendo? Cantando. E mais, todos esses anos que se passaram, Asaf se dedicou a uma coisa. Ele escreveu uma canção durante anos, sem nem saber se Deus ia responder, ou se ele ia cantar novamente. E ele fez a letra da música. E aí, quando Salomão faz o templo, ele entrega o convite para Asaf, ele faz, e acontece isso. A glória toma a casa. E aí, será que Deus voltou para lá? Com certeza voltou. Tinha o coração orando. E quando Deus visitou a alma de Asaf, Deus trouxe para ele alguns ensinamentos. Deus trouxe para ele consolo, porque ele precisava do consolo de alma. Deus trouxe o perdão sobre a alma dele por ele ter se contaminado com o mal. E Deus ainda libertou ele dos pensamentos negativos que ele estava tendo. Será que Deus é tão bom assim
que mesmo alguém duvidando dele, ele consegue. Sabe qual foi o maior segredo de Asaf? Ele era tão fiel a Deus, tão fiel, que quando ele se prostrava para falar da depressão dele, ele não orava só por ele. Ele orava pelo povo de Israel. E olha só, o tema da mensagem de hoje, fala comigo, orai. Fala comigo, orai uns pelos outros. Asaf estava no pior momento da vida dele. Deus fez o quê? Honrou a ele, sabe por quê? Porque quando ele estava orando, será que ele falava, ai Deus, eu estou assim, 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 me cura, me liberta, então me leva daqui? Não, ele orava pela nação, ele orava pelo povo. E aí o que acontece? Deus responde com fogo e glória. Isso mesmo, é muito bom quando a gente se dedica a ver o que Deus faz na nossa vida. E olha só o que acontece. Quando a gente se dedica a Deus, existe uma recompensa. Lembra que eu falei que quando Deus visitou a alma de Asaf, ele teve ensinamento? Sabe qual foi o ensinamento que ele teve? O ensinamento que Asaf teve é que não importa o que o ímpio tem aqui na terra, não importa o que você perdeu ou o que você não tem, o que importa é que o seu coração esteja tão fiel a Deus, tão quentinho lá, observando o que Deus quer para você, que no grande dia Ele possa colocar diante de você o livro da... E o que será que vai ter aqui dentro? Quando o livro for aberto, vai estar escrito assim, ó: o que vencer será vestido com vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Apocalipse 3:5. Agora, vem aqui esse menininho de verde atrás do Cauã. Você, vem aqui. Asaf, quando chegar lá no céu, quando chegou, e o dia que o livro for aberto, o que será que ele vai ver? Será que a recompensa dele vai estar na terra ou vai estar no céu? No céu? Qual que é o seu nome? Lucas. Oi? Lucas. Lucas, se você se entregar a Deus na sua vida inteira e você ser fiel a Deus com toda sinceridade, assim como Asaf, em meio a qualquer dificuldade, você não negar o nome de Deus e você continuar orando uns pelos outros, mesmo que você esteja no seu pior momento da vida, olha o que vai acontecer. Você vai abrir o livro da vida, fala pra mim o que você vê, tá bom? Em voz alta. Olha aqui, ó. Ao se ver, imagina você entrando no reino e o seu nome está lá. Tem recompensa melhor do que essa? Não, né? Fica lá no seu lugar. Lavínia, vem aqui. Se você chegar lá no céu e você abrir, será que vai ser bom para você? Não! Quem aqui deseja entrar no céu e se ver? Eu quero se ver. Quem quer se ver? Eu vou pedir para a tia, passa aí mostrando para eles. Tia, primeiro filho. Eu quero comer. Eu quero nascer. Primeiro pular. Eu quero sentar.
as que ainda não se viram, olha aqui pra mim. Qual que é o intuito dessa mensagem? Qual que será que é o segredo que está dentro dela? É que vale a pena a gente buscar a Deus e a gente ser fiel sobre todas as coisas. Independente do momento que a gente esteja passando. Nicolas, senta aqui do outro lado. Eu quero que vocês que já se olharam, coloquem a mãozinha no coração. Os que ainda não passaram a tia para mostrar, pode ficar esperando. E quem ela já passou, coloca a mãozinha no coração, fecha os olhinhos, fala assim comigo: Jesus, Jesus, eu preciso. Não tô ouvindo os daqui falando. Jesus, eu preciso me encontrar contigo. Senhor, eu preciso ver e receber essa recompensa, porque eu sei que nada nesse mundo é capaz de comprar. Fala assim comigo, levanta a mãozinha. Fala: a minha salvação. Eu preciso da minha salvação. Agora, eu quero que venha aqui na frente quem deseja, assim como Asaf, sentir uma glória tão grande, tão grande. Aliás, antes disso, cadê a tia? Vai lá, por favor. Antes disso, eu preciso explicar para vocês o que acontece quando a gente se entrega a Deus. Quando a gente simplesmente fala: Senhor, eu te aceito e eu quero que o Senhor faça algo na minha vida, existe algo. A oração de Asaf naquele dia foi uma oração verdadeira ou não? Foi verdadeira ou não? Glória a Deus. Aleluia. Porque vocês precisam entender, crianças, quando a gente decide e se entrega para Deus, assim como Asaf, algo acontece. E para isso, eu quero que vocês... Deixa eu escolher uma criança que estiver bem quietinha. A irmã da Bia, Esther. A Esther? Larissa, eu vou precisar que você vire para a igreja, aqui mesmo. Olha só o que acontece. Quando a gente decide fazer o que Deus quer, quando a gente decide que o Espírito Santo vai comandar a nossa vida, acontece exatamente isso que vocês vão ver agora. Eu quero que vocês prestem atenção aqui na Esther, na Larissa. Prestem atenção. Quando a gente se prostra para Deus, quando a gente faz uma oração sincera, quando a gente faz uma oração sincera, o Espírito Santo leva as nossas orações. Larissa, eu quero que você agora se prostre no chão. Ajuda ela aí, Tiana. Ela precisa se prostrar. Agora eu quero que você imagine o que aconteceu com Asaf naquele dia. Asaf estava triste, Asaf estava totalmente sem ânimo para a vida. E naquele
naquele momento, quando ele se prostrou e ele orou por toda a nação, olha o que o Espírito Santo fez por ele. Toda vez, cada palavra que ele fazia, o Espírito Santo levava. Cada vez que ele falava, Senhor, eu não aguento mais, o Espírito Santo ouvia e levava. Todas as vezes que ele falava, Senhor, até quando seremos humilhados? Senhor, até quando teu povo passará por isso? O Espírito Santo levava. Todas as vezes em que ele falava, Senhor, eu não aguento, eu estou assim. Todas as vezes que ele foi sincero com Deus. A Bíblia não relata por quantos anos Asaf ficou orando. Mas o que ela deixa bem claro é que Asaf nunca deixou de orar para que Deus levasse a oração dele. E assim como vocês estão vendo, era o que acontecia naquela época. Asaf triste, Asaf chorando, Asaf desacreditado, mas sempre crendo que Deus tinha algo para fazer. E se você sentiu algo, eu quero que você fique de pé. Oh, Deus lindo, aleluia. Eu quero que você fique de pé. E assim como Asaf fez aquela oração, crendo que Deus iria restaurar o seu povo, eu quero que você lembre agora de alguém da sua casa que precisa de uma libertação. Tia, meu pai, ele bebe, meu pai fuma. Ai, tia, minha mãe não gosta de vir na igreja. Tia, minha prima, é meu irmão, é minha irmã. Eu quero que você pense na pessoa que você quer que ela pare de fazer alguma coisa. Você vai colocar a mão no seu coração. Porque aquilo que nós estamos aprendendo é orar uns pelos outros. E assim como vocês estão vendo essa cena aqui na frente, é o que o Espírito Santo vai fazer com vocês agora. Nós vamos orar, nós vamos clamar, e Deus vai lá, e nós teremos testemunho em nome de Jesus sobre a oração que vocês vão fazer. Eu quero que vocês comecem a orar, podem começar a orar. Espírito do meio de Deus, eu quero pedir para a tua presença, Pai, tome este lugar mais uma vez. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor comece, Deus, a tocar, ó Deus, na vida, Pai, dessas crianças. Pai, que o Senhor comece a mexer no interior delas nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu não sei, ó Pai, o que eles têm passado. Eu não sei, Espírito Santo, o que acontece dentro do lar deles, mas eu sei, Pai, que grandes coisas o Senhor tem para fazer através deles. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor tem coisas, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem segredos para ser revelado sobre eles. Em nome de Jesus, Espírito Santo, comece a agir sobre eles agora, Pai. Comece a agir sobre eles em nome de Jesus, Deus. Tens liberdade sobre este lugar, ó Pai. Comece a fluir com o teu Espírito Santo, Pai. E agora eu quero que você, que precisa dessa libertação, para alguém vir aqui na frente. Quem precisa receber essa oração, vem aqui na frente. Quem precisa de uma oração rapidinho, nosso tempo está acabando. Ou quem simplesmente deseja que o livro da vida seja aberto, você se encontre no céu e você encontre a sua recompensa. Só que eu quero que você venha aqui, não para ficar sem entender o que está acontecendo. Eu quero que você, assim como você se viu naquele espelho, que você veja Jesus agora. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece a chamar a presença do Espírito Santo. Comece a clamar e dizer, Senhor, tu és bem-vindo neste lugar e eu quero sentir a tua presença. Em nome de Jesus, Pai, comece a cumprir a tua oração. Espírito Santo de Deus, tudo aqui é para ti, por ti, meu Deus. No nome de Jesus, eu peço, Pai, comece a agir agora, Pai. Deus, se há alguém nesse lugar, ó Pai, que deseja sentir o arrepio, se houver alguém aqui, ó Pai, que deseja sair daqui, Pai, depois de sentir a tua glória, Pai, que o Senhor comece a tomar ele ou ela agora nesse momento. Comece o Espírito Santo a fazer, ó Pai, com que eles sintam, ó Pai, a tua glória. Comece a fazer, ó Pai, com que este mundo seja mais um culto, Pai, onde vão ficar marcados na vida deles. Não, Espírito Santo, por quem está falando, mas pelo poder da tua palavra. Não pelas pessoas que tiveram a oportunidade, mas pelo poder da tua palavra. E ó, Espírito Santo, eu peço que eles comecem a
Glória a Deus. Pode voltar para o lugar de vocês? Crianças. Crianças, olha aqui pra ti. Então, o intuito da mensagem são duas coisas, na verdade. A primeira é que você comece a entender o que o Espírito Santo faz quando você entoa uma oração a Ele. E a segunda coisa é que você perceba o poder de quando você intercede por alguém. Quem aqui tem fé que Deus pode libertar alguém lá dentro da casa? Levanta a mãozinha. Quem aqui acredita que Deus pode fazer algo? Agora eu quero que vocês abaixem a mãozinha e eu vou falar mais uma coisa. Eu quero saber aqui qual criança que costuma sentir muita tristeza quando está sozinha em casa. Porque quando eu preparava essa mensagem, todas as vezes que eu vou preparar essa mensagem, eu pergunto para Deus o que Ele quer fazer através dela. E quando eu estava lendo sobre isso, orando, Deus me conduziu a orar sobre crianças que se sentem tristes quando estão sozinhas. Você que se sente assim, vem aqui na frente. Só quem tem esse sentimento de tristeza quando está sozinho. Quem levantou a mãozinha pode vir aqui na frente. Pode vir aqui na frente, não precisa ter vergonha. Você que está em casa sozinho, presta atenção. Quem está em casa sozinho e do nada começa a sentir uma tristeza ou sentir que não é amado o suficiente por alguém, seja pela mãe, seja pelo pai. Você que tem essa tristeza dentro de você. Amém? Tia, por que eu sinto isso? Porque eu quero que vocês que estão aqui na frente, porque sente isso, levanta a mão, quem veio porque realmente sente essa tristeza dentro de vocês. E eu quero que vocês entendam bem. Olha bem pra mim, vocês que vieram na frente por isso. Tia, por que será que quando eu estou sozinha eu começo a sentir essas coisas? Será que é porque Deus não gosta de mim? Será que é porque Deus está lá com todas as crianças e não comigo? Será que é porque minha mãe ou meu pai se importa mais com outra pessoa do que comigo? Eu quero que você feche os seus olhos mais uma vez. Porque eu quero que vocês fechem os olhos, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Assim como o inimigo contaminou o coração de Asaf, fiquem com os olhos fechados. Assim ele tenta contaminar o coração de crianças, jovens, adolescentes. E eu vi claramente quando eu vi muito nítido crianças chorando sozinha no quarto. E eu perguntei para Deus o que era aquilo. E Ele falou que tinha algo para cá. E Deus trouxe essa mensagem, Deus separou isso para dizer algo para você que se sente dessa maneira. Eu quero que você fique com os seus olhos fechados e que você sinta isso do fundo do seu coração. Eu quero que você saiba que você que tem esse sentimento, você não é obra do acaso. Eu quero que você saiba que Deus, o que Ele sente por você, ninguém no mundo pode sentir. E que toda tristeza, todo espírito depressivo vai cair por terra. Porque quando você ora, por mais que você não sinta, por mais que você não perceba, Deus, Ele sempre vai estar acolhendo a sua oração.
E eu quero que vocês coloquem a mãozinha no coração. Os que estão sentados, eu preciso de silêncio. Eu quero que vocês coloquem a mão no coração para a gente terminar. Vamos lá? Eu quero que vocês entendam algo sobre o Espírito Santo. A primeira coisa é, ele está aqui. E a segunda coisa sobre o Espírito Santo é que ele quer curar almas nessa noite. Se você sentir no meio dessa oração e desse louvor se ajoelhar, pode. Você pode sentir a vontade com o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo de Deus está aqui. Já sentimos o teu santo agir nesse lugar. Se não fosse a sua presença, eu viver. Certamente eu não poderia suportar. Ó Espírito Santo, me ouça. Eu preciso tanto disso. Vem Espírito Consolador, me ajuda. Hoje nós clamamos, Espírito Santo, vem curar minha alma. Espírito Santo, vem de manhã com a alma. Espírito Santo, ouve cair da noite. Espírito Santo, a igreja te ama. Espírito Santo, a igreja te adora. Espírito Santo, sem tua presença, Espírito Santo, nós não viveremos. Espírito Santo, queremos profetizar. Espírito Santo, palavras de vitória. Espírito Santo, chegou a nossa hora. Espírito Santo, só sairemos daqui. Espírito Santo, abençoado, abençoado, sairei abençoado, abençoado. Hoje nós clamamos, Espírito Santo, vem curar minha alma. Espírito Santo, vem de manhã com a alma. Espírito Santo, como cair da noite. Espírito Santo, Pai, que o inimigo tem plantado sobre a vida dela, Deus, venha cair por terra agora. Espírito Santo de Deus, eu não aceito, Pai, que a tua filha saia daqui com sentimentos, ó Pai, que não é dela. Em nome de Jesus, Espírito Santo, todo sentimento, Pai, que tem levado ela, Pai, para chorar escondida. Pai, todo sentimento que tem feito a tua filha sentir, ó Pai, que não é amado o suficiente. Deus, reclama a ti, ó Deus, que caia por terra agora. Comece a descer o Espírito Santo com o Pai. Que o Senhor comece, Deus, como um bálsamo sobre a vida dela. Espírito Santo, que o Senhor comece a curar, ó Pai, o interior dela. E que cada vez, Espírito Santo, que ela viesse nesse culto, Pai, ela venha sentir, ó Pai, o teu toque. Em nome de Jesus, Espírito Santo, enche ela com o teu Espírito, Pai. Thank you.
encontrar. Vem, Senhor, por favor. Graça recebe, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Stop
muralhas, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinita, ousada flor de Deus. Como que deixar aproveitar só pra ver o nosso contrário. Mesmo assim se enterrou. Impressionante, infinita, ousada flor de Deus. Para ele são todas as coisas, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Pra sempre, tão profundas riquezas, o saber, o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Eu imagino como sofreu Jesus em sua cruz. Silêncio e tristeza e dor, Filho de Deus. Foi mais que morte, foi amor e por ti. Quando acabou, o véu se rasgou e ele venceu. Quando acabou, o véu se rasgou e ele venceu. Vitória, vitória, Filho de Deus.
eu não vejo Glória a Deus. Amém, crianças? Conseguiram entender a mensagem? Quem é que vai ser como Asaf de agora em diante? Só se prostrar diante de Deus e falar a verdade. Seja triste, seja feliz, sempre falando para Deus a verdade. Não é pecado confessar para Deus que está triste. Não é pecado sentir sentimentos contrários, desde que você conte para Deus e seja liberto. Amém? Quem foi abençoado, fala glória a Deus. Só isso que foi abençoado? Quem foi abençoado, fala glória a Deus. Agora, vocês vão chegar em casa e vão querer saber mais do que foi a oração para vocês entenderem, amém? Deus abençoe.